Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e estou com o nosso ilustre convidado, Gato Preto. Bom dia. Pô, que massa que tá aqui. Era pra vir antes, né? Tava viajo muito. E aí, graças a Deus, conseguimos Fazer isso acontecer, né? Eu vou apresentar um pouquinho você para os nossos ouvintes. Gato Preto, como artisticamente é conhecido, é um cantor, compositor, músico e mestre do movimento Capoeira Angola. É integrante e vocalista da banda Pretos do Bairro, que propõe-se a misturar diversos estilos nacionais, como reggae, samba, rock and roll e muitos outros. Junto com o grupo, ele participou de diversos circuitos artísticos, sendo esses Festival Candial e Tal, que objetiva celebrar a cultura negra, Festival de Música da Educadora FM, TVE Bahia, Cultura Negra, que objetiva celebrar... Festival Candial e Tal, que objetiva celebrar a cultura negra, Festival de Música da Educadora FM, TVE Bahia, Salvador Capital Afro, October Reggae e muitos outros espaços que poderíamos passar o dia todo citando. Pretos do Bairro já lançaram singles como Casa de Ferreiro, videoclipes, IP chamado Ultimamente e, recentemente, um projeto audiovisual. Exato. Outros, sim, já tocaram em parceria com artistas do circuito soteropolitano, como Dan Black. Contudo, Gato Preto não construiu sua carreira somente pela banda, tendo começado na música desde muito cedo, com os projetos sociais na Associação Pracatum, em que lhe ensinaram toda a sua base na música, principalmente com a guitarra. Assim, teve a oportunidade de tocar com artistas como Micael Muti, Oscar Dominique, do Electro Timba, Mestre Jair Rezende, Carlinhos Brau, do Timbalada, Munkidala e muitos outros. Ademais, independentemente, tocou em locais como The Voice Brasil, Bloco do Timbalada no Carnaval e continua com uma lista também extensa. Além disso, paralelamente, tem uma trajetória vasta com a capoeira, compondo o grupo Filhos de Angola e atuando como mestre em movimentos culturais, como Bahia Nossa Bahia, e rodas de capoeira por todo o mundo. Ainda mais, produz músicas, álbuns e videoclipes mostrando a riqueza e beleza da capoeira Angola, assim como revelando a si mesmo perante a sociedade de maneira intensa, com seus talentos, potenciais e ancestralidade. É uma lista extensa, tá, gato? É uma lista muito extensa. Mas, assim, fale um pouquinho você mesmo sobre sua biografia, assim, para os nossos ouvintes escutarem. Também adicionar alguma coisa que a gente acabou deixando de fora. Eu acho que ficar dentro de casa dá essa coisa, né? Você vai fazendo coisas, ficar em casa, tem um estúdio em casa, Sim. Você vai construindo coisas. Então, na verdade, a capoeira entra na minha vida junto com a música, né? Sim, sim. Entra no mesmo momento. Acho que eu, 14 anos, já frequentava a roda de capoeira e com 14 anos também já tocava. Já percebia rodas de samba, né? No bairro e tal. Então já tinha essa veia artística também da minha família. A família já tinha essa coisa da musicalidade. E quando eu começo a tocar, tocar profissionalmente, Sim. Aí eu já toco com Carlinhos Brau, com Timbalada, aí já vem outro sistema. E a banda surge na pandemia, a banda Pretos do Bairro. Também porque eu já tinha tocado muito tempo com vários artistas e senti essa necessidade de falar o que eu estava sentindo. É isso, né? Chega um momento da nossa trajetória profissional que a gente vai acumulando experiências, né? Exato. Criando o nosso currículo, digamos assim, o nosso portfólio. E aí chega um momento que a gente tem a necessidade de criar algo nosso, né? Exatamente. Para expor ao mundo todas as nossas experiências acumuladas durante os anos, assim, da nossa trajetória. Nesse episódio, iremos nos propor a construir um espaço de troca com o nosso convidado, nos permitindo conhecer mais sobre a trajetória do artista Gato Preto e principalmente no que tange o projeto Pretos do Bairro. Seguiremos nessa viagem pelo universo dos batuques, do rock, dos circuitos musicais soteropolitanos, principalmente na relação das comunidades com os artistas de rua e a potencialidade de bandas como essas.
Além disso, queremos apresentar a você, nosso ouvinte, esses novos sons, a fim de expandir seu universo musical e aumentar seu horizonte para experiências singulares. Porque Pretos do Bairro é uma experiência bastante singular. Quando eu estava ouvindo vocês, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que som único. Mas um som que harmoniza muito bem, tá? Eu nunca pensaria nessa junção dando um spoiler aqui para nossos ouvintes, do Sim. rock and roll com os batuques do Olodum. Mas Sim. ficou muito legal. Sério mesmo. E eu já vou partir para nossa primeira pergunta. Venha. Primeiro, agradeço a você por ter participado do nosso programa, por ter aceitado, de verdade, dar esse apoio, assim, para nós, estudantes de cinema e do cenário audiovisual, de comunicação. E eu vou começar com 2 perguntas que eu tenho certeza que nossos ouvintes têm muita curiosidade de saber também. Como surgiu a música na sua vida? Eu sei que você falou agora um Sim. pouquinho, mas queria que você explorasse mais esse Certo. tópico. E também quando surgiu propriamente Gato Preto como um artista. Boa pergunta, eu gosto dessa. As 2 perguntas são boas. A música, ela surge na minha vida, como eu já tinha falado antes, com a minha família, né? Minha família é muito musical. Nenhum seguiu o rumo profissional da música. Mas lá na minha casa, a música, minha mãe gostava muito de música, meu pai, eles tinham um bloco de carnaval, tal, tudo isso. Que legal. E minha irmã, meus irmãos, todos saíam de blocos, tal, e trazia muita música para dentro de casa, principalmente a música negra. Sim. A música negra estava lá em casa, muito presente, e nós tivemos uma educação étnica muito boa, porque o que nós estávamos ouvindo era o que nosso povo estava produzindo, né? Mesmo naquela época. Então tinha muita coisa de samba, banda dos blocos afros, como Muzenza, Olodum. Pô, eu ouvi música do Olodum, primeira música do Olodum eu ouvi no final dos anos 70. Arrasou. Nos anos 88, acho que 88, o Olodum lançou seu segundo disco. Sim. E eu já estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então sempre você foi muito inserido nesse cenário. Sim, sim. Em 93, eu fui para Timbalada. E foi quando começou o movimento Timbalada, em 93, no Candial. Sim. E dali começou o pensamento da música no sentido profissional. Ali já começou o sentido profissional da música. A gente via como funcionava e aí fomos para esse sentido de entender a música como um trabalho. Sim. Né? Já tinha um sentimento, já tinha tudo isso, mas agora tem um lado profissional aqui. Nesse momento, ela se transforma no lado profissional. E aí, com Carlinhos Brau, pegando todos esses ensinamentos, né? De ver como é que funciona. E foi assim. E Gato Preto, Gato Preto é na capoeira. Sim. Na capoeira que eu recebo o apelido de Gato Preto, porque na capoeira Angola, na capoeira regional também, tem essa cultura de dar nomes, porque isso também faz parte da cultura preta, e até nas religiões também de matriz africana, em tribos, ser batizado com o nome da tribo, que tem a ver ali. Então, na capoeira tem isso. E talvez a capoeira seja até subjetiva, essas atitudes, mas isso acontece de uma forma espontânea, mas eles estão também ligados, porque isso também é um costume. Então, eles começam a te dar outro nome. Então, você faz parte daquele movimento, agora você... Cria uma nova identidade, né? Então agora assim, eu recebi o nome de Gato Preto. E é esse, Gato Preto. Gato Preto. Então, na música, todo mundo me conhece como Gato Preto. Sim. É muito interessante saber disso, né? Porque essa trajetória de capoeira e música, apesar de capoeira ser um movimento cultural muito de ritmo, ele por si só, eu particularmente considero como uma música, capoeira. Com certeza. E você sincronizar esses dois lados da sua vida como um, e aí criar essa persona, né, artística,
que obviamente ultrapassa os setores musicais, que é o Gato Preto, que se apresenta assim na sociedade, nos espaços, nas bandas, nos festivais. E apesar da sua banda, né, voltando um pouco para Pretos do Bairro, ela ser rock e instrumental, você atuou muito no cenário eletro-instrumental e também bandas como Olodum e similares, né? Sim. Principalmente na guitarra. Pelo menos quando a gente estava fazendo a pesquisa do seu acervo, a gente viu muito você tocando como guitarrista nas bandas. Via também você nos batuques das baterias, mas muito também como guitarrista. Como foi o processo de migração entre esses ritmos? Que agora você passou de um lugar de batuque e olodum, né, para o rock. Sim. Quando a coisa da guitarra, vou chegar na guitarra logo, porque eu comecei a tocar com um artista chamado Michael Multi. E esse cara, esse artista, ele criava muitos instrumentos. E essa guitarra que você está falando, que você citou, é uma guitarra percussiva. Que massa. Eu criei esse instrumento a partir de um instrumento que ele criou também. Ele tinha uma guitarra menor, que ele tinha um iPad, e ele fazia vários sons, tinha uns Guitar Hero e tal. Eu aí criei também uma guitarra, baseado nessa experiência com o Michael, criei minha guitarra de tambor. E essa guitarra tem um pad de eletrônico, então a gente tem som de tambor na guitarra. Então que você legal. vai ver ali, mas é som de tambor que tem ali na guitarra. E essa coisa da percussão, timbalada, olodum. Eu nunca toquei no olodum, que sempre foi meu sonho. Eu nunca toquei no olodum. Foi meu primeiro contato com a música percussiva foi escutando o olodum. Eu queria muito tocar no olodum, era meu sonho tocar no olodum. Meu irmão tirou esse sonho de mim. Não acredito, sério? Foi. Porque meu irmão me levou pra timbalada. Ah, sim. Foi, eu morando no Acupe, Brotas, né? Timbalada Candial perto, ali tudo no mesmo sentido. E meu irmão tocava na timbalada, meu irmão. Sim. Mais velho, BA. Grande percussionista, tocava muito. Eu era fã, eu sou fã dele. Sim. Então, meu irmão tocava na timbalada. E ele falava, olha, surgiu um movimento no Candial muito massa, você tem que ir. Eu disse, não, mano, não vou não. Eu sou o Olodum, rapaz, vou tocar no Olodum. E eles sempre me chamando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu disse, não vou não. Um belo domingo eu fui. Quando eu cheguei que eu vi aquilo, eu falei, não vou sair mais daqui. Quando você vê esse movimento artístico, né? Foi um caldeirão, assim. Foi, porque eu ia pro Olodum, porque eu fazia capoeira em Brotas, mas no Forte de Santo Antônio, Forte de Santo Antônio, além do Carmo, tinha um movimento de capoeira muito grande. Ainda tem, até hoje, um movimento de capoeira Angola muito grande. E o que era que eu fazia? Eu ia pro Santo Antônio, pra capoeira, depois eu ia pro Pelourinho para ver o ensaio do Olodum, assistir o ensaio do Olodum. Isso 2002, 92, por aí. E aquilo era meu sonho, tocar no Olodum. Mas aí meu irmão falou, não, tem timbalada, você tem que ir ver a timbalada, você tem que ver. Ó. Ah, vou lá ver. Quando eu fui, que eu vi timbalada pela primeira vez, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui nunca mais. E foi o que aconteceu. Sim. Meu último show com a timbalada ainda foi pós-pandemia. Logo, deixa eu ver, é porque eu não lembro em que data, mas essa foi pós-pandemia. Foi meu último show com a timbalada. Então foi recente. E essa coisa do rock com a percussão, minha referência principal foi o Nação Zumbi. Eu tinha escutado Nação Zumbi e eu falava que, como eu sempre gostei dessa junção de ritmos, muito novo, já pensava nisso. E as pessoas não me entendiam. As pessoas não entendiam por que eu estava tentando juntar o rock com o samba reggae. As pessoas não entendiam. Quando eu escutei o Nação Zumbi pela primeira vez, eu disse, dá para fazer. Os caras fizeram maracatu com rock and roll, dá para fazer. E eu sempre gostei de rock. Eu já frequentava o movimento punk, né? Eu gostava, as bandas de rock eu gostava. E sem ter a ideia étnica dentro do movimento do rock and roll. Eu ainda não entendia.
Depois que eu fui pesquisar e fui descobrir que o rock and roll é uma música preta. Eu não sabia disso. Dentro dessas pesquisas, tal, fui lendo, e fui descobrindo Chuck Berry, Sim. Little Richard, comecei a entender esse universo. E falei, não, eu gosto do que é meu isso. E aí fui fazendo, A ideia da banda de fazer Pretos do Bairro, na verdade, de juntar, antes da banda, de juntar os ritmos, já estava muito claro na minha cabeça. Sim. Já estava muito claro em fazer algo desse tipo, o rock and roll com samba reggae, porque eu tinha escutado o Nação Zumbi. Você viu que era possível Era isso, possível, isso ser feito, né? Porque as pessoas achavam que eu estava louco. Não, porque assim, em modelos práticos, o que a gente vê no dia a dia realmente são ritmos muito diversos, né? Com certeza. A gente analisa de forma muito diferente. Inclusive, quando a gente pensa o que é um roqueiro e o que é um sambista, um samba reggae, uma pessoa que curte Olodum e timbaladas. São tipos de pessoas diferentes, digamos assim. Com certeza. Mas é isso. Mas casou muito. E ficou muito legal, tá? Muito massa. Tem um quê muito original. Sim. Mas obrigado. continue. Eu acho que essas duas vertentes tem uma coisa que é muito particular, que é a questão da atitude. Sim. A atitude do rock, a atitude do samba, a atitude do reggae são parecidas, porque vêm do mesmo povo e vêm da mesma necessidade. É a necessidade de se comunicar, de se expressar. E às vezes só com a música para a gente fazer isso. Às vezes só conseguimos fazer cantando. Sim, né? sim. Como o blues, o jazz e tal. Então, assim, o rap, né? O movimento hip hop. A gente só consegue expressar isso cantando. Então, não tinha outra forma de Preços do Bairro não existir dessa forma. Preços do Bairro começa a existir dessa forma por causa dessa necessidade mesmo de dizer, como a gente canta Cavaleiro da Lua mesmo, que sou bicho solto. Ó, bicho solto, o que é ser bicho solto? Bicho solto é ser livre. É ser livre. Só que os termos, eles vão tornando pejorativos, e esses mesmos termos que nós criamos, eles viram contra nós. E a gente para de usar esses termos. Eu falei, não, a gente não pode parar de usar os termos que nos classificam de uma forma periférica. Sim, sim. Né? Dentro da periferia. Isso a gente usa. Sendo que veio de nós, né? De um caso. Exatamente. A gente que cria. É como o neguinho, né? Neguinho, neguinha. Pô, minha mãe falava assim, ô neguinho, ô neguinha. E hoje, o termo, eles pegam esse termo e transformam pejorativo. Que nós mesmos não queremos ser chamados de neguinho. Eu acho que certo? É que nem chamar pessoas como pessoas pretas, no caso. Sim. É usado muito no sentido pejorativo, né, da palavra. Aí eu lembro que houve um debate em 2020 sobre, principalmente com Black Lives Matter, né, que veio à tona, sobre se referir a pessoas como pessoas pretas ou pessoas negras. Qual é o termo correto de se direcionar alguém, né? Eu acho que tem muito desse debate também. Exatamente. Eu falo também sobre isso, né? Sobre essa coisa Nós temos uma música chamada Bolando um Plano. Sim. Que Bolando um Plano fala sobre isso, né? Como é que eu faço para viver, né? E sobreviver. A gente está bolando um plano para viver nesse plano. Então, assim, as músicas da Pretos do Bairro, ela também tem muito o conteúdo dizendo o que nós estamos pensando, né? Então, assim, poderia dizer que pelo fato desse movimento de ser um movimento contra a cultura, né? Porque o rock é muito, pelo menos tem muito desse lugar de contracultura. Exato. Foi muito natural para você ir desse ritmo, né? Do timbalada, dos batuques pro rock. É natural para você, no caso, como artista, migrar desse ritmo pro outro, né? Claro, foi muito, muito fácil por causa, como eu falei, né? Por causa das atitudes. Sim. E as necessidades, né? As atitudes e as necessidades de se expressar e se comportar. Porque, na verdade, eu não chamo mais o Pretos do Bairro de uma banda, eu chamo de um comportamento já. O Pretos do Bairro... É um movimento. Porque a gente já não pensa mais numa banda, a gente pensa de uma forma já de como você caminha, de como você fala, de como se veste.
é Pretos do Bairro. Eu li uma entrevista que você concedeu ao Alô Alô Bahia em 2023. E nela você descreve um pouco o processo de criação sonora da banda. Dizendo que funciona como uma espécie de laboratório em que vocês vão tentando diversas formas. Assim, com a ampla referência musical que vocês têm, como centralizar em um ritmo que não fique confuso? E, assim, desse modo, como surgiu a essência do Pretos do Bairro? É muito num sentido de... devido à pluralidade, né, de experiências e bagagem que vocês têm. Não só você, mas todos os componentes de banda. Não, pra gente conseguir esse som, até hoje nós fazemos laboratórios. Sim. Porque a gente precisa manter uma identidade. Então, se a gente não fizer os laboratórios, é muito fácil de o guitarrista dizer, Gato, tem isso aqui, pô, é muito bonito. Mas existe uma identidade. Isso vai fugir da identidade. É muito bonito, mas isso pode fugir da identidade. Então o que a gente precisa dizer é que essas guitarras, elas estão gritando. Elas estão gritando em um momento e chorando em outro momento. E os tambores, a mesma coisa. Sim. Então, a gente tem sentimento no que nós estamos fazendo. Eu não posso hoje fazer uma música que foge da estética do Pretos do Bairro como banda e como movimento. Quando eu já tinha... Imagina, quando o primeiro som... Eu sou produtor musical também. Sim. Então, eu produzo a banda. Imagina, eu sou um dos produtores. Então, a gente toca o que a gente mesmo produz. E eu tenho muito medo de contratar um produtor. Medo de fugir, né? Dessa estética. Eu tenho muito assim, medo de a pessoa... Eu conheço ótimos produtores, excelentes, amigos meus. Mas eu tenho esse medo da pessoa não entender o rolê. Sacou? Não entender. Porque são tantas experiências que as pessoas têm que vai colocar e às vezes pode não entender o rolê. E o primeiro som que eu fiz da banda, eu lembro que eu falava dessa junção. Eu fui estudar produção musical. E quando eu gravei pela primeira vez que eu produzi, a primeira música foi Cavaleiro da Lua. Sim. Não tinha a letra. Só tinha... Eu fiz a rítmica. Sim. E comecei a produzir. Então, beleza. Sabia o que eu estava fazendo. E aí deu play pra eu escutar. Quando eu escutei, eu botei a mão e disse, não é possível. Isso é muito bom. Achei que você ia falar, não é possível, isso é muito ruim. Não, sim, isso é muito bom. E eu fiquei assim, não tem ninguém ao meu lado para escutar isso comigo. Sim. E era pandemia, né? Falei, cara, o que é isso que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é uma bomba. No bom sentido. Sim. E chamei Rafa Chagas, que estava comigo nessa... Irã, que eu depois vou explicar como surgiu a banda, se tiver tempo. E aí eu liguei para Rafa Chagas, que era um dos compositores, e cantava comigo na banda. Chamei Rafa e falei, Rafa, tem um negócio muito bom aqui. E mandei o beat para ele. Prontamente ele fez o refrão. Sou bicho solto, Quando ele mandou, eu disse, vem pra cá pro estúdio rápido que a gente vai terminar essa música. E quando ele chegou, a gente aí começou. Eu, ele e Irã. E essa música ficou na minha cabeça. Essa música é a primeira música que a gente... Foi a primeira música que a gente... O primeiro single. Sim. Que nós soltamos. E chamei Irã e Rafa. Ficamos juntos escrevendo. E já fazendo as produções, já lapidando. Terminamos. E fomos ouvir. Vamos ouvir isso aqui. Aí já sou bicho solto, a sua fala não vai me intimidar. Aí tinha um problema que eu queria a sua farda. A sua farda não vai me intimidar. A gente vai gravar a sua farda. Aí depois cheguei no estúdio, os meninos falam, gato,
Eu não quero problema, não, gato. Sim. Eu disse, cara, é sua farda. Não, gato, não. Tinha Nairo, que era o nosso diretor, né? Que dirigiu, Nairo dirigiu 3 singles nossos. Professor Nairo. Sim, sim. 3 singles. Casa de Ferreiro, Cavaleiro da Lua e Tamborize. Sim. Professor Nairo que dirigiu esses 3 singles. Dirigiu a gravação, ajudou a gente a produzir também. E aí, aí o professor Nairo disse, pô, essa daí vai pegar, gato. Isso não pega, mas... Não, pega. Pega mais ou menos 2 anos de cadeia aí. Cara, você tá falando da farda, gato. Não faça isso, não. Aí, enfim, eu falei, não, vamos falar da nossa farda. A sua farda não vai me intimidar. Não, gato, não quero problema com a polícia, não quero problema com nada. Tá bom. Estamos começando agora. Estamos começando agora. Eu disse, então tudo bem. Aí eu falei, mas se der problema é que deu certo. Aí colocou a sua fala. Sim. Mudamos, né? A sua fala não vai me intimidar. E pronto, deu tudo certo. Né? As pessoas gostaram muito dessa música. Não teve nenhum problema com a justiça. Mas foi muito bom, foi muito legal. Então, é esse laboratório de tentativas, né? É muita experimentação. Sim. Mas, assim, foi uma pergunta que particularmente, eu quis muito fazer, porque, eu sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de experimentar e gosta de ocupar vários espaços. Mas acaba que tem esse problema de, às vezes, quando é muito, né? Isso. E você se perde. E aí eu fiquei pensando, como artista, né? Se eu produzisse numa banda com pessoas com tantas referências, eu acho que eu iria enlouquecer. Falar, meu Deus, aonde? Qual é a linha, sabe? Qual é o caminho que a gente vai traçar? Então, veio muito desse lugar, essa pergunta, no sentido, assim, de saber como vocês traçam mesmo, né? Essa linha do tipo assim, essa vai ser a identidade, vamos nos manter aqui, sabe? Pra também a gente não se perder. Exatamente. Nesse laboratório, né? Que é vários elementos, né? Digamos assim. Na rede social da banda, você apresentou o projeto como uma forma de retornar à comunidade todas as oportunidades e vivências ao quais lhes foram presenteadas. Dado a isso, consequentemente ou não, Pretos do Bairro participou do G20 de 2024 como ativistas sociais. Como você observa retornos como esse ao trabalho que vem sendo construído com a banda? Mostra a influência do Pretos do Bairro nas comunidades soteropolitanas? Muito do que você falou também, né? Você acabou citando agora mais cedo na nossa conversa que acabou que Pretos do Bairro virou um movimento, né? Sim. Como é que você vê retornos como esse, assim? O que acontece? Eu sempre tive essa consciência do que eu aprendi, tudo que eu aprendi, a minha educação, eu aprendi na periferia, né? Minha mãe, periférica. Meu pai, então, dentro da minha comunidade, eu aprendi o que eu sei. Capoeira, música. Então, pô, eu levo isso pro mundo. Eu viajo o mundo todo com música, com capoeira. A gente não conseguiu falar porque eu tava viajando, eu tava na Europa. Sim, você comentou. Então, estou sempre viajando. Só que essa experiência eu aprendo na minha comunidade, né? Vivência nas periferias. E aí levo isso para o mundo. Como é que eu faço para devolver isso? Para devolver esse conhecimento? Para devolver isso para as comunidades? O que é que acontece? Você vai, aprende coisas, formas de seguir com o que você aprendeu na comunidade. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar a minha comunidade a forma de lidar com tudo de rico que nós temos e que às vezes é tirado de uma forma tão banal. Sim. E eu falo, não, isso é nosso e vamos valorizar isso e trabalhar com isso. É aprender a ler para ensinar os camaradas, né? Então, assim, a forma que eu tenho para devolver isso para as comunidades é ensinando, falando, dizendo, nós somos bichos soltos. A música preta é nossa.
Precisamos tocar, precisamos valorizar, precisamos seguir com isso. A gente não pode deixar que nosso movimento... Pô, a música que representa o Brasil é música preta. Sim. Né? O samba é a música... De onde vem o samba, sabe? De onde vem o samba, né? A música que representa... Se você viajar para fora do país, você vai ouvir funk. O funk carioca, o funk é preto, o funk é favelado. Você vai ouvir isso. Você vai ouvir reggae. Você vai ouvir rock. Você vai ouvir rap. E de onde vem tudo isso? Né? E o que é que acontece? Nós precisamos entender de onde vem e como vamos cuidar disso. Sim. Porque é muito fácil que as pessoas dizem, não, isso não é legal, não. Essa música não é legal. E você cresce dizendo, pô, o pagodão não é legal. O rap não é legal. Então, assim, como eu sempre falo, cara, não existe música ruim. Existe a música que eu gosto, a música que eu não gosto. A música que você gosta e a música que você não gosta. Porque você gosta de uma música que... Ó, eu não gosto dessa música. Mas ela não é ruim. Você gosta dessa música. Como é que ela é ruim? Sim. Né? Então, as pessoas, às vezes, gostam de generalizar. E eu tenho essa coisa comigo, dessa devolução para as comunidades do que nós aprendemos. E é isso. É como futebol, né? A pessoa aprende futebol ali naquele campo de barro e vai para o mundo, ganha fama, e aquele campo de barro? E aquelas pessoas que estão ali que tentando ser como você. Sim. Não tem um abraço, não senta para dizer, olha, eu consegui dessa forma. Quando você conseguir, faça dessa forma aqui que é legal. Então, é assim. Eu tive minha família para me orientar. Eu tive minha família para me orientar, para me educar. O que é muito legal, tá? Isso é muito importante. Exatamente. Então, essa consciência étnica, a gente teve de novo. Minha mãe era baiana da Acarajé. Sim, sim. Que massa. Minha mãe me botou na capoeira, né? A capoeira foi minha mãe que me colocou na capoeira. Então, eu não pedi e nem fui. Ela disse, não, você vai fazer capoeira. Você vai fazer capoeira, você vai fazer percussão, você vai estudar, você vai fazer tudo. Mas o que é do nosso povo, você vai ter que fazer também. Sim, sim. Eu lembro que minha mãe ela não dava muita importância. Eu achava, né? Eu ia pro ensaio da timbalada, tal, estudava, ia pro ensaio, ia pra capoeira. Pra capoeira, ela tinha me colocado porque ela já sabia. Uhum. E eu ia pra música, ia tocar. E quando uma vez que eu voltei, não fui pro ensaio, e minha mãe me encontrou na rua, assim, no bairro, minha mãe voltou do trabalho, você não foi pro ensaio, não? Eu, não. Você não foi pro ensaio? Eu falei, não. Você não foi pro ensaio? Não. Pode voltar para casa. Como é que você perde o ensaio? Eu falei, pô, minha mãe gosta do que eu faço. Sim, sim. Sabe? Muito novo, a gente acha que está fazendo algo bacana e que seus pais não gostam e tal. E muito pelo contrário, a música, a capoeira, meus estudos, minha mãe sempre, meu pai também. Meu pai era mais tranquilão assim, falava, vai lá. Uhum. Beleza, vai lá que eu tô aqui. Uhum. Pode ir. Minha mãe não, minha mãe tinha que ir. Lista de presença, minha mãe ia para ver, tudo assim. Sim, sim. Então, respondendo, né, essa devolução. E quando fomos convidados para o G20, foi interessante, porque um espanhol, ele lendo a biografia do grupo, tal, da banda, pelo Instagram, e ele vinha para o Brasil e ele queria não sei se uma banda, mas ele queria um pessoal que representasse, que falasse por ele o que ele queria dizer. Sim, sim. E ele era um dos palestrantes da mesa. Aí ele leu, falou, pretos do bairro, gostei disso. Entrou em contato com a gente, e nós fomos, né, participar. E aí foi muito legal, porque as pessoas entenderam
de uma forma tão natural o que nós estávamos dizendo, não querendo dizer, o que nós estávamos dizendo. Então, e foi muito legal ter participado também, porque a gente deixa claro o nosso pensamento. Nós não estamos simplesmente fazendo banda. Sim. Não. Não é tipo só som. Não é só som. Como eu falei, isso é um movimento, é um comportamento do Pretos do Bairro. É formar e informar e informatizar. É isso que nós estamos pensando. Eu acho muito legal quando você também traz referências da sua família, né? A forma também de você retornar à comunidade vem muito também desse lugar da sua família, né? A influência que ela teve a influência que ela teve na sua vida e tal. Eu acho isso muito importante, porque eu vim de uma família muito musical, principalmente por parte de pai. A minha avó, a mãe do meu pai, ela era professora e ela também era professora de música. Então, ela ensinava os alunos dela, ensinava muitas pessoas música, assim, sabe? Sim. E veio muito essa referência para mim da valorização da arte como artista, desse lugar mesmo da minha família, sabe? A minha tia atua como professora de música para pessoas com deficiência, né? Deficiência auditiva, visual. E é muito legal ver esse lugar de influência mesmo, né? Que é na base da nossa infância que se constrói nossos caminhos, né? Não, mas é legal. Gostei. Não, eu acho que vem muito disso, sabe? É muito difícil você desconsiderar o lugar que você veio para os caminhos que você segue, sabe? Assim, Sim. no sentido da sua vida. E seguindo essa lógica também, nós sabemos que a capoeira é um movimento de resistência social e cultural. Você já chegou a falar durante a nossa conversa, mas eu queria que você fosse mais específico quanto à influência da capoeira Angola no movimento do Pretos do Bairro. E você acha que é importante que artistas de rua também sigam esse exemplo de se conectarem a movimentos assim regionais, comunitários, não necessariamente capoeira, né? Mas enfim. Sim, a capoeira, primeiro, antes da questão do contato, é a música que rege a capoeira. A parte mais importante da capoeira é a questão musical, a questão da musicalidade. Não adianta. É a principal. Sem música não vai ter capoeira. Não tem essa conexão. Sim. Né? Do movimento, do corpo, não vai ter. Tanto que é imprescindível ter o ritmo, né? Do tambor, berimbau. Exatamente. Tem que ter. Sem isso, não é capoeira. Você pode ver duas pessoas se movimentando ali, mas não vai ser capoeira. Sim, sim. A partir do momento que tem a musicalidade está ali perto, aí você vai entender. O corpo vai entender de outra forma. E essa questão da sensibilidade musical me ajudou muito com a questão do Pretos do Bairro. Tanto que nós temos a música, nós estamos concorrendo ao prêmio do Festival da Educadora. Que é votação? Hein? É votação? É. Então, galera, votem aí, tá? Para os nossos ouvintes. Dê esse apoio aí, é Pretos no Bairro. Então, a música Casa de Feira foi a primeira. Aidê. É uma música que fala de capoeira. Aidê, ela fala de capoeira, Angola. Imagina, nós estamos tocando um rock falando de capoeira. Então, por aí você já vê a conexão total. Sim. Eu tenho certos, assim, receios. Porque um berimbau, eu não tenho um berimbau na banda, porque eu acho que é algo muito sagrado para eu misturar tanto, assim. Sim. Eu não gosto, não. As pessoas pedem, não, gato, você tem que botar um berimbau. Cara, isso é muito sagrado. Eu acho que eu ainda não tenho responsabilidade, sim, mas ainda não vou fazer. Tudo bem também, né? Não vou fazer isso, não. Mas eu aprendi isso na Jamaica,
Na Jamaica não, aprendi na Etiópia isso. Porque existe o Nyambing e o reggae. O Nyambing, para o Rastafari, ele é a música espiritual, religiosa. O reggae não. Então, às vezes pessoas... O reggae, ele representa a Jamaica. Ele não representa o movimento Rastafari. O Nyambing, sim. O Nyambing é uma música que se conecta com o espírito. Então, eles separam muito. E eu aprendi isso também. Eu separo muitas coisas. Sim. Né? Apesar de ter... No Pretos do Bairro, tem essa música Aide, que é uma composição minha também, muito, muito... Minha e de Irã. Irã Santos, que é o baterista da banda. E criador junto comigo também. A música é muito linda. Muito, muito, muito linda mesmo. E temos outras que se chama Guerreiro do Gueto também, que fala de capoeira. Então, essa conexão com a capoeira e a banda Pretos do Bairro é muito forte. Eu não consigo separar muito, não. Né? Eu não consigo separar. E, respondendo a outra pergunta, os jovens, é necessário que se conecte com o movimento percussivo, o movimento artístico periférico, urbano. Sabe, isso vem de uma força uma necessidade tão grande que o mundo tem de olhar para isso. Então, cada vez que você faz, eu acho que isso vai abrindo mais o leque, eu acho que as pessoas vão olhando mais. Então, cada vez que você deixa de fazer, são menos pessoas fazendo, né? Menos pessoas fazendo, e isso não vai crescer de uma forma abrangente. Eu penso dessa forma. Eu acho que precisamos estar fazendo mais, muito mais, fazendo. As pessoas precisam também saber que o movimento de rua, ele é muito forte, ele é muito grande. Né? Então, assim, todos esses movimentos vêm de rua, né? Capoeira, ela vem de rua. O samba, tudo isso vem da mesma vertente, né? Sim, sim. Eu pedi para você falar um pouquinho do processo de como foi a criação da banda e a integração, assim, né? Dos componentes do grupo e tudo mais. Sim. Como eu tinha falado, eu toquei com Carlinhos Brau, toquei com Timbalada, toquei com Michael Muti, toquei com vários artistas. Só com Carlinhos Brau, eu toquei em 7 projetos de Brau. Eu acho que eu sou o único músico a tocar em 7 projetos de Carlinhos Brau. Que legal. E isso deu veio essa experiência. A banda, a Pretos do Bairro, como eu falei, eu já tinha a ideia dos ritmos, dessa junção, já tinha tudo na minha cabeça. Sim. Mas eu não queria fazer banda. Eu queria que alguém fizesse isso. Sim, sim. Eu queria entregar isso para alguém fazer. Eu queria ouvir esse tipo de ritmo. Mas eu não tinha nem tempo para isso, que eu tocava com o Brau, viajando o mundo. Eu não tinha nem tempo para fazer banda. Mas eu apresentava o projeto para várias pessoas, as pessoas não davam muita importância, não. Não falava tal, não sei. Não, mas isso é massa, se fizer isso vai ser massa. Não. E um belo dia eu estava conversando com Irã e Rafa Chagas, no Rio Vermelho, tomando suco. E aí eu tinha comentado alguma coisa com o Irã sobre música, assim, não, rapaz, tem que fazer isso, porque isso não rola. Aí Irã falou, gato, você que é um cara que tem várias ideias, tal, tá o tempo todo pensando. O que foi que você quis dizer quando você falou que aquilo não, mas eu não lembro, mas eu falei, não, isso não é isso não, pô, é isso aqui. E ele falou, você quis dizer o quê? Eu falei, cara, o que eu quis dizer é que a gente tem várias coisas bacanas pra gente criar. Sim. E vocês estavam fazendo algo que já existe. Só que não era ruim, era massa, é muito bom, mas já existe. Aí eu falei, olha, tem um negócio aqui que é muito massa. Quem fizer isso vai sair na frente. Aí ele é o quê? Aí Rafa falou assim, é o quê? Rafa Chagas é um grande compositor, grande artista, músico, excelente, maravilhoso, Rafa.
E aí Rafa disse, é o que, gato? Eu falei, cara, rock and roll com samba reggae. É, gato? Eu disse, é. Como seria? Eu falei, olha, vamos... Faça, aí na mesa, faça a clave do samba reggae aí. E nós começamos a... Eu comecei a solfejar um riff de guitarra. E ficou muito... E assim, solfejando, a gente não tinha música. Sim, sim. A gente só solfejando e ele falou, isso é muito bom, gato. Eu disse, cara, se a gente fizer isso, a gente vai sair na frente. E a gente começou a tocar e solfejar. E a gente conversando sobre isso. Aí, beleza. Estávamos ali, estavam passeando e tal. Quando foi no dia seguinte, pela manhã, Irã me chama. Gato, aquilo que você estava cantando, que tu estava falando lá na mesa, vamos fazer? Eu falei, vamos. Você tem atitude? Vamos fazer. Se você tem atitude, vamos fazer. Acho tão legal. É. Esses surgimentos, assim, naturais, esses caldeirões, assim, culturais, sabe? Que levam à construção de movimentos. Sim. E foi assim que a gente fez. Quando eu falei assim, ó, então, vamos fazer. Fale com o Rafa. Aí, não, vai fazer você, Rafa. Vamos fazer. Pronto, quando nós conversamos, nos juntamos, eu disse, olha, como é que vai ser? Eu disse, é isso aqui. Pronto, eu vou produzir uma base e a partir dessa base a gente vai pensando. A primeira base foi Cavaleiro da Lua. Sou bicho solto. Foi aí que eu mandei para Rafa escutou aquilo. Aí fizemos a primeira música da banda Pretos do Bairro, que foi Cavaleiro da Lua. Que eu falo Cavaleiro da Lua, mas as pessoas só falam bicho solto. Toca bicho solto, cara. Eu acho que virou o nome, né? Tem que tocar essa música 3-4 vezes. Infelizmente, a nossa conversa chegou ao fim. Poxa, tava tão massa. Tava mesmo. Se pudesse, eu continuava, mas o editor vai me matar se eu continuar mais tempo. Fala as redes sociais sua e do projeto pro pessoal, né? Nossos ouvintes conhecerem. A minha Gato Ferreira, né? @Gato Ferreira. Pretos do Bairro, @Pretos do Bairro. Underline, @Pretos do Bairro underline. Eu tenho que lembrar disso, senão o Irã me mata. Pronto. O celular tá aqui. É isso, galera. Pretos do Bairro underline. É isso, galera. Confira as redes sociais da banda. Vocês não vão se arrepender. Tem muito ritmo legal, tem muita coisa boa. E tem muita coisa ainda pra surgir, né? Sim, com certeza. Gravamos agora um audiovisual. Estamos no processo de edição, mixagem de áudio, edição de imagens. Vamos soltar em breve. E chegamos ao fim de mais um programa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, @NúcleoJ e @Radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Bianca Moreno, com participação de Gato Preto. Obrigado, viu? Produção por Bianca Moreno, pauta por Bianca Moreno, direção, edição e operação por Gerson Lustosa, apresentação por Bianca Moreno, orientação por Leonardo Bião e entrevistado Gato Preto. Poxa, Bianca, muito obrigado, viu, pelo convite. Eu que agradeço, tá? Foi muito legal, de verdade, eu amei.